Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Worship. É isso aí, galera. Comenta, compartilha, segue a gente e simbora. É isso aí. Galera, hoje eu trouxe alguém também muito especial, um amigo ao qual eu conheço já há algum tempo, né? E hoje ele vai contar um pouco da história dele, né? Vocês vão conhecer sobre um pouco da trajetória do pastor Caleb. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Ô Marcos, muito bom estar aqui com você. É um prazer, né? A gente estar aqui junto hoje. Sim. E podendo compartilhar, trocar uma ideia, né? Um bate-papo e ver o quanto Deus é bom, né? Eu gostaria de saber se você nasceu em berço cristão. É interessante essa pergunta, né, Marcos? Nascer no berço evangélico. Sim, nasci. Minha mãe, sempre eu e meus irmãos, fomos doutrinados na igreja, né? E ela sempre fazia questão de levar a gente para a igreja, mesmo não querendo. Eu sei como é que é, né? Quando é criança. É complicado. Minha mãe é daquelas que chegava a hora de ir para a igreja, tá, os meninos, como ela criava a gente praticamente sozinha, né? Mãe solteira, né? E falava, hora de ir para a igreja, sumia todo mundo. Nossa. Aí sabe aquela senhora com a vara esperando o filho? Sim. Era daquele modelo Nossa. e funcionou, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque é o esforço, né? Uhum. É o esforço de um pai, de uma mãe, e nos faz, né? Como diz a Bíblia, né? Ensina seu filho no caminho que deve andar e jamais ele se desviará. Você é daqui de Brasília, nascido e criado. Sim. Eu sou daqui de Planaltina mesmo, né? Planaltina, hein? Planaltina Olha, DF. top. Sim. Esse lugar aqui é conhecido por nós em cada cantinho, né? Você tem alguma história, assim, algo que você tenha passado, algum testemunho, assim, que Deus fez na sua vida? Vários, né, Marcos? Vários. Eu já fui privilegiado, né? Sim. De vários livramentos, né? E a gente for olhar livramentos de morte, livramentos de perseguições, né? Que a gente passa na vida. E se a gente fosse detalhar, a gente ia ficar aqui muito tempo, né? Sim. Mas eu sou muito grato a Deus por todos os livramentos que Deus nos deu, né? Eu vi Nani falando, né, a cantora, justamente sobre isso. Eu achei interessante o que ela falou sobre a mãe dela. A mãe dela falando que a bala perdida procura o desviado, né? E eu acho que é meio que isso, mas não é, né? Eu penso assim que é a fúria do inimigo, sabendo que lá na frente tem um grande projeto de Deus. Eu tive o prazer também de ver vários, né? O Danielzinho. O Daniel hoje é o professor de teclado, né? Sim. Fiquei sabendo que ele tá dando aula pra sua esposa. Minha esposa. É então, eu fico maravilhado, já não enseja já a dizer a você que eu fico muito grato por esse projeto que você tá fazendo, né? Você com a sua equipe. E porque estamos mostrando o que nós temos de melhor. É verdade. E era necessário isso em Planaltina, isso no DF, a gente mostrar que nós temos grandes talentos, né? Como a Nani, como o Daniel, o Jetterson, né? Que esteve aqui também, que canta demais também. O Diogo e vários outros. Nossa, não fala, são pessoas maravilhosas. O Sebastião. É uma benção. Então, animado. São animados. E tem mais que eu sei que vai vir aqui, né? Que merecem estar aqui. Que tem muitos artistas, muitas pessoas, artistas no sentido, pessoas com talento. Com talento. Né? Mas que tá esquecido, na realidade, assim, as pessoas às vezes não tá, mas as pessoas não conhecem. Então, trazendo aqui, as pessoas começam a conhecer, seguir nas redes sociais, entendeu? As pessoas começam a ver quem é quem canta, quem tem um estilo que agrada, que não agrada, e aí vai. Chama. Sim. E você, pastor, prega e também eu tô sabendo que você, não sei se louva ou toca, como é que é? É algo, né? Um bom obreiro, ele tem que se adaptar a qualquer tipo de situação, né? Tanto dentro da igreja ou fora dela. Sim. E a paixão pelo instrumento, né? Assim, pelos instrumentos, pela música, pelo meu gospel, né? Veio de muito cedo. Eu comentei até na igreja com jovens, né, que a gente hoje em dia
tenta mostrar o caminho da música, que eles amam e gostam de estar com a gente pela música, né? E justamente isso, que quando eu era pequeno ou novo, né? Pequeno eu sou até hoje, né, irmão? Mas quando eu era jovem, eu tentava encostar num instrumento dentro de uma igreja e às vezes era repreendido, né? Quem já passou por isso? Eu já passei várias vezes porque eu queria me aproximar da música. E às vezes as pessoas tiram a mão, né, menino? Não mexe. Então, assim, começou muito cedo essa vontade, né, de querer tocar. Eu achava lindo, eu sempre gostei de guitarra, sempre amei guitarra e violão, instrumento de cordas. Então, o instrumento de cordas sempre fez parte da minha vida, né? Porque, como eu disse, eu fui criado na igreja, então sempre estive ali no meio. E hoje, o que eu tento eu não toco tanto, né? Eu tenho a consciência, mas como você me perguntou, um bom obreiro, ele tem que tentar fazer tudo dentro da igreja, né? Qual é o seu instrumento que você usa? É a guitarra ou o violão? Eu comecei com o violão, né? Porque pela ter guitarra, pra mim, era só um sonho. Pra muita gente pode falar, nossa, mas só uma guitarra, né? Mas pra mim foi muito difícil. Eu sempre tive outras responsabilidades, né? Então, eu sempre sonhei ter uma guitarra e um pedal. Eu acho muito lindo, apesar que, como eu digo, eu não sou nenhum especialista na guitarra aqui. Quem sou eu, né, pra falar? Tem muitos meninos novinhos hoje em dia que eu fico abismado. Aqui em Planaltino, no Arapuanga, tem uns Tocam meninos... demais. Que é isso? Um absurdo. Cada um melhor que o outro. Melhor que o outro. Diogo mesmo é benção. Paulo Guitarra, ó, se referindo, Paulo Guitarra é bençoado. Cara são homens, né, e assim, profissionais, né? E eu vejo, assim, que tocam muito. Mas pela graça de Deus, eu vou me adaptando do meu jeito, né? E vai chegando lá. E eu amo uma coisa também, Marcos, é fundo. Fundo musical. Fundo de pregação. Você vai me ver a maioria das vezes assim, fazendo fundo. E acho que é algo assim que não é o fundo que vai fazer a pessoa receber algo. Mas como eu disse, é um complemento. Mas eu vejo assim, eu tento fazer na guitarra o melhor possível, porque aí sempre tem alguém que faz uma base, a gente tenta fazer um solo no improviso. Eu não toco no meio da forma que as pessoas tocam. Você já tocou comigo uma vez, eu acho? Uma vez. E você viu que é diferente. Cada um tem Cada um tem. E eu sou assim, uma pessoa que eu tento criar na hora algo que eu acho bonito. Sim. Então, você vai ver alguns hinos misturados, né? Espontâneo. Eu gosto do espontâneo, porque o espontâneo é algo assim que você deixa Deus fluir, porque eu toco pra Deus. Tudo que eu tento investir em instrumento é pra Deus. Não é pra me achar. É algo que eu quero sentir. Entendi. É algo espiritual que eu preciso. E algo interessante também falar, que o instrumento independente daquele que você ama e gosta, ele te ajuda muito na sua vida espiritual. O instrumento em si. Ele é algo como que eu pego como se fosse um refúgio num processo de uma libertação. E te agarra, né, de tal forma que você consegue ter mais ligação com Deus. Porque você vai se dedicar naquilo. Vai. E você vai se apaixonar por aquilo. E você vai se apaixonar por aquilo para fazer para Deus. Existe algum projeto ou sonho ainda para esse ano ou talvez para o futuro? Tem algumas coisas assim em oração, né? Eu guardo muito para mim, mas tenho vários projetos aí que envolvem a música, né? Você quer na área da música? Na área da música, no meu gospel. E da forma que você tá fazendo, não um podcast. Mas eu queria que nós, os músicos, né, em si, que amam, né, louvar a Deus. Eu vou colocar assim, como adoradores, que gostam de louvar. Não precisa ser profissional. A gente tem uma união maior. Que forma essa união? Eu tava pensando, a gente podia fazer eventos, né, levando o louvor. A gente tem que se unir. Antigamente, a feira de Planaltina, né, tinha não sei se o seu irmão lembra, a feira ali era eventos sobre eventos, né? Eu não lembro muito, não. Então tinha ali, né, na feira. Eu sei que tinha muito, que a gente fazia assim, era evangelismo, entrega de comida, né? Entrega de alimento, né? Eu também participei de alguns. Era mais isso, aí eu não sabia. Mas nos anos 2000... bem antes. Né? Eu falo assim que existia no ginásio mesmo ali, eu esqueci o nome lá do ginásio aqui de Planaltina, mas tinha vários eventos gospel, né? E sumiu.
Isso tem acabado. Você pode ver que a gente não tem muito eventos gospel. Quando vem... marcha, né? A marcha. Mas assim, nada levado pra você cantar. Você vê que o Funções, Sim, que existia lá, tá desgastado, destruído. Funções é um lugar de evento aqui da cidade. E mal cuidado não, destruiu, acabou. Ninguém cuidou, nem governo, nem ninguém. Lá tá destruído. Então eu tenho esse sonho. Talvez com as minhas forças eu não consiga, mas se você tá vindo esse podcast, né, entrar em contato com a gente pode realizar esse sonho. E assim, eu não quero chamar um cantor famoso. Eu tô falando pra gente ir lá e adorar a Deus e chamar o povão. Pra lá, a gente vai conseguir almas pra Jesus. Você viu o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? Sim. Ou seja, adoração lá, horas e horas. Horas e horas. E outra coisa, não tem um cantor famoso. Justo. É isso que é meu sonho. Porque eles estão indo lá pra quê? Não é pelo cantor famoso, né? Não é pela verba. Não, eles estão indo por quê? Pra adorar a Deus. Ao rei. E olha que lindo, horas e horas. E horas e horas. E quem ama cantar pra Deus, não tem limite, né? Não tem tempo. Porque eu sei que você como eu, a minha esposa, quando termina os cultos mesmo, às vezes eu peço até perdão a você, minha irmã, meu irmão, que eu não consigo, às vezes, parar um pouquinho, porque é tão gostoso adorar a Deus e a gente continua naquela empolgação de dali continuar tocando junto com os jovens, né? E tá adorando a Deus, que às vezes você não dá o Pai do Senhor pro irmão, o irmão já foi embora. Já. Mas você sabe o que é isso. É amar fazer pra Deus, assim. Mas assim, não são só esses projetos. Eu tenho um projeto na área missionária, né? Eu sempre amo. Esse ano eu dei uma parada, mas eu gosto muito de estar em roças, né? Pregando, como a gente já tinha conversado antes. E levando a palavra de Deus. Foi até lá que eu conheci minha esposa, né? No campo missionário, de pregar, né? Para aquelas pessoas que realmente eu vejo a necessidade. Porque igreja lá não tem. Aonde? É questão rural. Ah, sim. Quando é rural é mais difícil. É muito mais difícil. E você vê a entrega das pessoas quando a gente chega com a palavra, quando a gente chega com louvor, quando a gente chega, quando Deus fala, usa a gente. Elas realmente... Elas necessitam. Tem sede. Bem, boa palavra. Tem sede. E boa vontade de estar ali, de estar... Eles mesmos nos chamam. E às vezes a gente não pode, né? Pela questão do trabalho, de igreja, ou até mesmo de questão de financeira. Porque é custo. Eu sempre carrego meu carrinho velho. Eu carrego 3 step, entendeu? Nossa. E tem lugar que fura 2, entendeu? Então, mas muito buraco. Muito buraco, muita diversidade. Mas é maravilhoso. Isso, às vezes, me deixa um pouco triste não poder fazer. Então, é algo que eu tenho orado a Deus, né? E é algo que eu estou compartilhando com você, que a gente tem vontade de fazer. Mas, às vezes, a dificuldade até financeira também, né? Porque é combustível, é pneu, né? Como eu disse, pneu estoura o tempo. Eu gasto pneu demais com essas coisas. Então, todo ano é pneu demais. Então, mas eu vou chegar lá, Deus vai me dar as forças e a gente vai vencer e vamos conquistar muita alma para Jesus. E eu quero até que você me acompanhe um dia, né? A gente for nessas obras missionárias, porque é um prazer. Você vai ver que é totalmente diferente do que a gente imagina aqui. Eu já participei, assim, muito na área, assim, no rural, né? No rural. Já, eu sei como é que é mais ou menos, porque eu participei muito, mas o apóstolo Juvenal, não sei se ele vai escutar a gente, né? Ele sabe que eu acompanhei ele durante um tempo e a gente fazia muito essa obra missionária. E é diferente. E vou te falar, é diferente assim, eles não conhecem, né? Não. É uma coisa nova para eles e eles se entregam, né? Justo. Então... É por isso que assim, um projeto assim, eu tô com o pastor Rafael, né? Ali no Ministério Pedra Edificada, Assembleia de Deus. E eu acho assim que nós estamos ali trabalhando, conquistando alma para Jesus, pela honra e glória do Senhor, né? E graças a Deus é um projeto que rendeu frutos e tá rendendo frutos. E eu mando um abraço pro pastor Rafael, né? O meu pastor Rafael França, que até tu conheço, rapaz, eu trabalhei, mas a gente trabalhou junto aí numa empresa aí se eu não me engano, esqueci o nome da empresa, mas a gente trabalhou numa empresa aí e ele sempre foi gente boa, sempre foi alegre, brincalhão. Muito alegre. Entendeu? Na época ele era brincalhão, agora eu não sei, né? Sim, mas continua. Continua, então, tá necessitando, não só pra nossa cidade, mas em qualquer lugar do mundo, é a união do cristão. A igreja ela é uma só. Justo. É tão interessante isso, Marcos, você falar sobre isso, porque
placa de igreja é tão importante que ela fica do lado de fora tomando chuva e sol, né? Né? Pois é. E assim, se nós uníssemos mesmo de verdade e pegar, né? O pastor Rogério, meu amigo também, Sim. ele diz assim que o sonho dele também é unir todas as igrejas e fazer um evangelismo. Você já pensou com tantas igrejas que nós temos só no Arapuanga Demais. e unir todos nós de verdade Unir. e sair fazendo um evangelismo, arrastando o Araponga, nós ganhávamos o Araponga pelo menos metade dele. Ganhava. Aí fica aquela coisa, aquela situação chata, né? Não, que a minha igreja. Isso. Não tem igreja. Lá no céu, irmão, não vai ter igreja. Lá no céu vai ter só um céu. E a gente vai ter que morar junto, a gente vai conviver, adorar a Deus junto. Independente de doutrina. Se você é batista ou se você é pentecostal, né? Sim. Se você é da Assembleia. Não importa a sua igreja. O importante é que a palavra de Deus está sendo levada. Isso. E isso aí é questão de doutrina, é algo que cada igreja tem a sua. Com Cada certeza. igreja, isso aí já vem em fundamento e tem que ser seguido. Se a sua igreja é assim, se você aceitou lá, é como uma empresa, um contrato. Você aceitou aquilo. Você não Sim. é obrigado a aceitar. Sim, como eu sim. repito, tem várias igrejas. Existe. Você não precisa de brigar com ninguém, você não precisa caçar confusão com ninguém. Você pode andar em comunhão com Deus naquilo que você acha que é certo. Eu tenho meus conceitos. Tá certo. E eu ensino meus conceitos. Porque... Mas ninguém é obrigado Não, a seguir por meus exemplo, conceitos. se você está ali, entendeu? Você está ali porque gostou dali. Então você segue aquele como se diz o nome, aquela doutrina da forma, de tudo. Porque você acredita. gostou, você Isso. acredita ali. Então cada um tem pra todo mundo, Sim. gente. Se você gosta de rock, rap, reggae, qualquer tipo de Não posso desmerecer de meu irmão por música, causa disso. Não posso desmerecer meu irmão. Não, porque ele não gosta. existe, Como não existe. dizia, né, na palavra, né? O Paulo, né? Não é porque meu irmão come legume e você come carne que eu vou desfazer dele. Não, A própria jamais. palavra diz isso. Então, assim, todos nós temos mentes diferentes. Sim. Mas o bem comum sempre é Deus. Sobre minha mãe, o tanto que eu já fiz ela chorar, Sofrer. né? Porque ela não sonhou isso pra mim. Ela não sonhou, né? E não só ela, né? Meus irmãos, né? Às vezes a gente cai nessas embaraços, né, do inimigo, que a gente se deixa levar, se afasta dos caminhos do Senhor. E muita gente não acreditava que eu ia conseguir dar a volta por cima. Pelo contrário, muita gente chegou em mim e falou assim: nossa, eu pensei que você ia morrer. Eu não acredito que é você hoje. E tão interessante que hoje que as pessoas chegam assim e falam assim pra mim: você conseguiu parar de beber, você conseguiu largar essas coisas ruins. Minha mulher falou que você conseguiu e eu também vou conseguir. Sim. Então, Sim. é isso que é gratificante. Não é porque eu me acho. Não, gente. Entenda uma coisa. Amanhã você pode ser o espelho de outra pessoa. Isso. E isso você vai entender que é tão gratificante que não tem preço. E o que você pensa sobre os louvores de hoje comparado aos de antigamente, assim, da sua época, quando você era mais novo? Sim, né? O que você acha? Mudou alguma coisa ou não? Você acha que continua a mesma coisa? Pra mim, é tudo adoração, né? Sim. Tem algumas coisinhas, assim, que eu acho que eu não sou de acordo, mas também quem sou eu pra julgar, né? Não, é apenas uma opinião. Minha opinião. Sim, é uma opinião. Tem frases, assim, que às vezes, ou falas, que eu concordo com algumas pessoas que estudam, né, sobre isso. Chamar Deus de você, Sim, né? sim. Eu tenho muito cuidado de cantar isso. Eu tento sempre alterar, como eu falo, né? Eu só gosto de ser mais espontâneo possível no louvor, Sim. porque Deus também me usa assim no louvor, né? Orando por pessoas, quando eu tô orando. Então, mas eu tento ter muito cuidado. Mas fora isso, eu acho assim que o louvor... Acho que há um preconceito também das pessoas com o que há hoje. Como assim? Um preconceito de aceitação também dos antigos com a gente hoje. Sim. Mas é porque, tipo assim, eu creio que não é tanto aceitação, não é pelo Não. ritmo. Eu acho que é pelo, igual você falou, algumas coisinhas que tem mudado. Sim. Eu não sei se você teve o podcast antigo, a gente falou sobre o podcast anterior, sobre o seguinte, sobre, como se diz o nome? O louvor era totalmente voltado para adoração a Deus, exaltação a Deus. Nesse ponto, né? E hoje começou a virar o jogo. Começa o foco que era em Deus, se tornou o foco é você. O foco é você Sim. que tá aí, o seu sofrimento, sua dor. E que Deus só entra para te abençoar, na hora de te abençoar. É mais Não, por isso isso. é verdade, Então, sim, mas sim. não todos os louvores, Não todos, alguns, né? alguns louvores. Poucos, entendeu? É o que a gente fala, a gente tem que ter cuidado com a letra, né? A gente pode ser levado pela melodia.
A gente tem que ver o foco, né? Sempre tem que ser Jesus, né? Jesus salva, cura e liberta. É por isso que eu falo, são coisas simples. Se a gente pegasse a letra e repetir ela várias vezes, Jesus salva, cura e liberta. Jesus é o dono de tudo, né? E as pessoas se colocam hoje em dia acima de Deus, né? Infelizmente, acima é exaltação. E a gente que toca no meio, assim, até nas igrejas, infelizmente, tem gente que sequer deixa um outro tocar no instrumento dele, né? E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas graças a Deus eu já vi algo parecidos que não foi comigo, mas eu fiquei triste, né? Você foi no lugar e... E assim, o jovem de hoje em dia, ele é muito fominha, né? Né? E ele não sabe dividir. Essas pessoas hoje em dia, até os jovens que eu falo assim, porque eu vejo muito jovem fazer isso. Que às vezes não deixa nem encostar no violão dele, na guitarra dele. E assim, você chega numa igreja, às vezes você fica sem graça, porque eu toco. Aí às vezes o líder que me convidou lá falou, não, aqui tem tudo pra você trazer. Aí chega lá, você fica assim, né? A pessoa com medo de você pegar o instrumento dele. Mas é uma bobagem, né? Assim, mas o meu tá lá na igreja, que eu falo pros meninos, você quer pegar, pode pegar. Sim, pode levar, pode sair. Por quê? Porque eu sei que vai tocar. Né? Ele não vai quebrar seu negócio. E se quebrar também não é de propósito. Então, o negócio é feito para tocar. E assim, eu sou grato a Deus hoje, porque, como eu disse, não sei se eu disse, mas lá no nossa igreja tem hoje 4 instrumentistas de corda. E sim, um é sertanejo, o outro, assim, toca uma batida, uma levada. Então, assim, eu tenho prazer de ver os meninos tocando. Sim. Né? Eu tenho prazer. E eu fico ali tentando, já o velhinho, já né, não sei, já tentando ali só pra ficar junto com eles. E eu sinto que eles querem minha presença também. Então, graças a Deus, isso na minha igreja não aconteceu ainda. Eu espero que não aconteça. Porque a gente tenta se doutrinar. E aquela disputa, assim, porque todo mundo é fominha pra tocar, né? Todo mundo quer adorar a Deus. Mas eu vejo assim que eles têm uma concordância, né? Que vem um, aí depois vem o outro, e ele fala assim, não, vou tocar hoje, eu vou tocar. Aí eu tenho que tentar coordenar. Deixa ele tocar um pouquinho. Sim. E eles entendem. Você teria algo para falar para as pessoas que estão escutando? Ou alguma coisa que você queira falar nesse momento? Eu gostaria de falar que você que está na presença de Deus, nunca desista. Porque do mundo você já vê. E lá você não encontrou nada, né? Só sofrimento, só angústia, só dor. E Deus, ele tem tudo para te dar. E para a gente conseguir conquistar algo com Deus, nós somos provados, né? O vaso ele é amassado, né, como barro, até ser moldado pelo oleiro. Então é nesse momento, no deserto, na dificuldade que você pode estar passando hoje, que você pode alcançar a tua vitória, né? Eu tenho certeza que você vai alcançar se você perseverar nos caminhos certos, né? Na obediência a Deus. Deus vai te honrar. Fique firme. E se você ainda não conhece a Jesus, procure conhecer, procure uma igreja, né? Que Deus vai te abençoar. E você que está afastado, nunca também desista. Mesmo que você vá bêbado ou embriagado, não importa a maneira que você vá, porque Deus veio foi para os perdidos. Deus veio foi para a gente mesmo. Então, não venha pensando que você, mas eu tô fumando, como é que eu vou ficar indo para a igreja? Tem gente que pensa e tem essa mente fechada. Olha, Jesus veio foi para você mesmo, veio para mim, né, que estava perdido lá fora um dia. Então, nunca se esqueça que Jesus pode mudar a sua história. Amém?
É isso aí, galerinha! Seja muito bem-vindo ao podcast Worship. É o seguinte, quero convocar todos vocês para vocês me seguirem, compartilhar, para vocês dar um like, nos ajude a crescer e tem muito conteúdo pela frente, tem muita coisa boa. Simbora, galerinha!